Olá pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Aqui é Alexandre, professor Alexandre Gonçalves, e conforme o prometido, eu coloquei lá no Instagram esses dias uma enquete, né, para que vocês pudessem colocar lá dúvidas sobre a questão da atividade física e a Covid-19, essa situação com o vírus, coronavírus que nós estamos passando. E recebi algumas perguntas de colegas, né, interessados em saber algumas situações em relação a como agir e que orientações, que diretrizes nós temos atualmente com relação à prática de exercício físico nessa era do Covid-19. Bom, primeira coisa, eu gostaria de começar conversando com vocês o seguinte: Covid-19 é novidade para todo mundo. Nós estamos há 4 meses enfrentando o Covid e, por enquanto, a gente tem muito mais dúvida do que resposta, apesar de que a ciência já evoluiu bastante. O que a ciência evoluiu até agora? Primeiro, que é importante a gente entender, Covid não é uma doença do sistema respiratório. Apesar da gente adquirir com mais suscetibilidade pela via aérea, ao contrário do que se pensava no início, que o vírus atacaria somente o pulmão, causaria ali uma pneumonia e que seria tratada, hoje nós sabemos que o Covid provoca uma doença sistêmica. Ele ataca pulmão, ele ataca coração, então tem pessoas infartando devido à Covid, inclusive muitas subnotificações foram feitas, países como a Alemanha foram criticados, porque no início acabaram colocando que o nível de mortes por Covid estavam baixo, e a Itália depois identificou que muitos não foram notificados, muitas pessoas infartaram, e a Alemanha não colocava que aquele infarto era proveniente do Covid. Então ele ataca o coração, ataca o sistema renal, tá? E hoje nós sabemos que ataca também as células sanguíneas. Uma das questões aí principais, né, que foram descobertas e que a gente tem discutido é que me parece que tem uma proteína do vírus que ataca especificamente a hemoglobina, impede ou limita a ligação do oxigênio a essa hemoglobina. Então você tem um prejuízo de transporte de oxigênio. Então o prejuízo respiratório já não é só no pulmão, mas também no seu transporte. Aí a gente pode pensar assim, bom, pensando em hemoglobina, aquelas pessoas que são mais ativas, teoricamente poderiam ter uns sintomas amenizados, já que pessoas mais ativas têm maior quantidade de sangue, maior quantidade de elementos sanguíneos, como a hemoglobina, né? Poderíamos pensar, mas a gente não tem essa resposta, porque estudos não foram feitos a esse respeito dessa adaptação provocada pelo exercício. Provavelmente no futuro alguns estudos sairão. E aí, outra coisa que surge, uma das perguntas que surgiu após a vacinação, por exemplo, quanto tempo a pessoa pode voltar a fazer exercício? Nós não temos resposta para isso, porque não tem vacina ainda. Então nós não sabemos que reações a vacinação vai causar no organismo ao combater o Covid-19. Isso eu só vou conseguir responder depois que a vacinação for implantada. Um outro colega colocou, em se tratando de uma doença respiratória, qual seria o benefício do preparo cardiorrespiratório? E isso está explicado no que eu acabei de falar. Não é mais uma doença respiratória, é uma doença sistêmica. Ela causa influência no sistema respiratório, no coração, no sangue, nos rins, e ela provoca um processo inflamatório acentuado. Então, com certeza, essas pessoas que hoje estão saindo, conseguiram se recuperar do coronavírus, terão que passar por uma reabilitação cardiorrespiratória, ou pelo menos seria ideal passar por uma respiração cardiorrespiratória assim que o médico liberar e ele tiver curado da doença, porque ocorrerá a debilitação. Não só nesses sistemas, mas lembrando que a pessoa fica acamada há muito tempo e poderá afetar o sistema neuromuscular também. Então eu acredito que um dos processos pós-Covid, uma vez tratado, seja uma boa prática de exercício físico focado na reabilitação cardiorrespiratória e muscular, né? Uma outra questão que foi colocada é qual o tempo que começa a fazer, que você tem, qual a intensidade do esforço, né, que a gente teria influência sobre o sistema imunológico. Essa pergunta sempre é feita e os colegas que trabalham com imunologia do exercício aí também não conseguem responder. Porque isso ainda na literatura não está muito claro. Quando a gente fala que o exercício de alta intensidade e longa duração provoca supressão do sistema imune,
Isso foi feito com pesquisas não muito experimentais, e sim a partir de relatos de atletas que, após terminar uma atividade longa e intensa, relatavam que estavam gripados, que tiveram problema de garganta, de inflamação das amígdalas e assim vai. Mas não dá para colocar a culpa disso no exercício. Então a gente não sabe. O que a gente sabe é pessoas debilitadas não devem fazer exercício de alta intensidade, até porque elas não aguentam e podem sobrecarregar os seus sistemas gerais, aumentando o processo inflamatório, por exemplo, né? Então isso também é algo que a gente não sabe. Moral da história, o que nós temos hoje sobre a prática de exercício e Covid? Bom, eu levantei aqui algumas diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e ela fala o seguinte: primeiro, se eu fizer exercício, eu estou protegido contra o Covid? Não. Se você fizer exercício, você não está protegido contra o Covid, porque o Covid é um vírus transmitido pelo ar e com alta capacidade de transmissibilidade através de diversos meios de contato, seja pela mão, pelas secreções respiratórias, pela secreção oral. Então, o exercício não protege contra o coronavírus. O que particularmente eu acredito é que, por se tratar de uma doença sistêmica, aquela pessoa bem condicionada, caso ela venha pegar o vírus, dependendo da carga viral, também outra coisa importante, que a gente não sabe a quantidade que ela vai ser exposta, ela possa passar pelos sintomas de maneira mais amena. Isso é eu que acredito, mas não existe ainda, como eu disse, estudos a respeito disso até o momento, ok? Devo manter distância maior quando eu estou fazendo exercício físico? Bom, isso aí foi uma coisa que saiu, um estudo belga, que há pouco tempo saiu na mídia, inclusive, e que começaram a falar que se você vai fazer exercício, você deveria manter uma distância não dos 1,5 m, 2, mas de pelo menos 20 metros da pessoa da pessoa que porventura estivesse fazendo exercício no mesmo ambiente que você, como por exemplo correndo aí nas praças públicas, nas ruas, porque senão a pessoa tivesse o vírus, ele poderia ser transportado pelo ar e você tem uma maior possibilidade de contaminação. Esse estudo, para vocês terem ideia, não dá para a gente colocar ele como validado, porque foi algo publicado, na verdade não foi publicado. Os pesquisadores belgas que fizeram algo e que levantaram esse estudo, eles não submeteram esse estudo a uma revista científica. Ele não passou pelo crivo de referees, que a gente chama, ou seja, de avaliadores, né, para ver a qualidade desse estudo. Eles simplesmente soltaram os resultados com a justificativa de que isso seria mais rápido e teria benefício à população. Eu discordo. Como cientista, como pesquisador, eu acho que todo estudo nosso tem que passar por um referendo para que possa se ter uma criticidade daquilo que foi feito e os nossos pares possam avaliar e aí dar o aval de que aquilo que nós pesquisamos realmente tem validade científica. Então, por enquanto, isso aí não tem valor científico nenhum. O que se sugere hoje é manter a distância social, de preferência, se você for fazer exercício físico, optar por exercícios individuais, ou seja, isolados. Se isso não for possível, manter a distância preconizada de 2, 3 metros de distância, ok? Mas o ideal que a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte aconselha é que, sempre que possível, o exercício deva ser feito sozinho, isolado. Isso é para evitar, né, o contato com possível contágio. O obeso, ele tem mais suscetibilidade a adquirir a Covid. O obeso, ele é um organismo pró-inflamatório. Então, a pessoa com obesidade, ela é mais suscetível a sintomas mais graves do Covid, se ele vier a pegar. Aí entra uma questão importante, a prática regular de exercício físico. Então, nessas pessoas, é importantíssimo a manutenção do mínimo de exercício físico, mesmo em tempo de isolamento. Então, se você está com sobrepeso, ao ponto de ser considerado obeso, mantenha a sua atividade física, porque a atividade física ela é um anti-inflamatório importante, quando prescrita, obviamente, dentro dos parâmetros individuais. Em uma outra situação, diabéticos. Os diabéticos também é um grupo de risco forte e também tem mais suscetibilidade a casos de Covid mais graves, a ter sintomas mais graves.
O diabético também é aconselhado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte a manter sua prática regular de exercício físico, porque ao controlar os níveis glicêmicos, ao controlar os níveis insulínicos, você tem um organismo mais fortalecido e menos pró-inflamatório, certo? Pessoal, isso é que temos por agora. Então, pratique exercício físico, não deixe de praticar, mas respeite as orientações da Organização Mundial de Saúde com relação ao distanciamento social e aos cuidados com lavagem da mão, lavagem das roupas, o cuidado para evitar as secreções em contato com outras pessoas, né? E vamos tentar ser felizes mesmo no isolamento e terminar esse isolamento com saúde, praticando atividade física. Exercise is medicine. Exercício é remédio. Mas lembre, a diferença do remédio e do é a dose. Não se esqueçam disso. Até o próximo vídeo. Espero ter sido claro. E se caso mais alguém tenha alguma dúvida, é só deixar aí nas redes sociais ou nos comentários desse vídeo no YouTube, que eu vou estar respondendo para vocês. Se curtiram, inscrevam-se no canal, deixa o likezinho aí, que isso ajuda a gente a desenvolver esse canal para continuarmos debatendo com profundidade o exercício físico na atualidade. Grande abraço a todos.